Estudantes, uma vez por mês a gente traz aqui este excelente profissional, não é? Também muito comunicativo, Dr. Marcos Cassundé, cirurgião dentista, aqui da nossa região do Cariri, que faz um excelente trabalho e que dá muitas dicas aqui aos nossos ouvintes, aos ouvintes do Jornal Progresso. Hoje o tema que ele escolheu foi dor de dente. Ainda muita gente sente dor de dente. Boa tarde, bem-vindo, Dr. Marcos Cassundé. Boa tarde, João Hilário. Boa tarde, você que está nos ouvindo aqui. Um prazer enorme estar aqui novamente, contribuindo, né? Esse tema é um tema muito corriqueiro, né? Todos nós que temos algo presente, os dentes na boca, a gente sofre com esse risco. Então, isso é um dos temas que a gente vai estar abordando hoje aqui, conversando um pouquinho mais. E estou aberto aqui para tirar alguma dúvida que tiver também. O que provoca dor de dente? É um fator, por exemplo, uma cárie? São outros fatores também, doutor Marcos? João, em relação à dor de dente, na realidade, ela pode acontecer em vários momentos da nossa vida. Desde aquela criança que está começando a surgir os primeiros dentinhos, então ela começa a sentir um desconforto ali, ela pode até sentir dificuldade até de se alimentar, amamentar e por aí vai. Como também o adulto, ou a criança, o adolescente ou o adulto, você pode ter dores de dente por um fator muito corriqueiro, que infelizmente ainda acontece com muitas pessoas, que é a questão da cárie. Então a cárie, ela é algo que tem até um mito, né, que na realidade antes se acreditava que a cárie, por ser decorrente de uma bactéria, ela era transmissível, né, ela passava no beijo, no compartilhamento de algum material, alguma coisa, uma colher, alguma coisa, e hoje em dia sabe-se que não, que na realidade ela, apesar de ser de uma bactéria que causa cárie, ela não é passada de pessoa para pessoa assim. Então o que é que acontece para essa cárie surgir? É exatamente aqueles cuidados que muitas vezes pode passar desapercebido e que aquilo dali vai se acumulando gradativamente e a cárie ela começa de forma indolor. Então o paciente ele pode estar lá todo tranquilo e está no final de semana comendo sua carnezinha, foi comer aquela sobremesazinha e começou a sentir um desconfortozinho leve e foi deixando para lá, escovou os dentes, foi deixando para lá e não tem um costume maior de usar o fio dental e vai acumulando e vai deixando e de uma hora para outra, quando vai deitar à noite, começa a sentir aquele pulsar, aquele desconforto na boca, né? E a gente está aqui exatamente para trazer luz em relação a esse tipo de assunto e também trazer algumas formas de você passar por esse momento de uma forma mais leve, né? Então, existem vários caminhos que a gente pode trilhar, desde o momento que você pode evitar esse tipo de problema e não só sentir, deixar a dor chegar para você tomar uma decisão, mas sim de você fazer aquelas revisões, aquelas prevenções, como também, doutor Marco, vamos lá, doutor Marco, vida normal, vida que segue. Ok, se você está passando por uma situação dessa, você está começando a sentir algum desconforto, e aí? Esse desconforto significa que você tem um dente ali que você vai precisar fazer um canal ou não, ou vai precisar, ou vai perder algum dente ali. Na realidade, quando você começa a sentir aquela sensibilidade no dente, que você toma uma coisa gelada, ele vai e passa logo. Isso daí, aí se passa logo, é questão de passar menos de 3 minutos, entendeu? Pouca coisa. É um sinal que ainda está no início. Mas se aquela sensibilidade, quando você toma coisa gelada ou coisa quente, ela vem e perdura mais tempo, você engoliu aquele líquido mais quente ou aquele alimento mais frio, e ela perdura mais tempo, ela fica você ainda fica sentindo, já não é um bom sinal. Já é um sinal que aquela cárie ou aquela alteração que você tem no dente, que pode ser decorrido de um trauma, entre outros fatores aí, ela pode estar sendo mais profunda. Então o paciente ele pode estar tendo aquele desconforto porque está indo mais na parte interna do dente, onde tem um nervinho, os vasos ali, que dão essa sensibilidade maior, esse desconforto, esse pulsar maior do dente. E aí, doutor Marco, o que é que pode ser feito, né, João? A cárie provém de bactérias, por exemplo, acidez na boca,
alimentos muito ácidos, alimentos muito doces, alimentos muito salgados, todos esses são promotores de cárie, doutor Marcos Cassondé, nosso querido cirurgião dentista, nosso odontólogo que traz tanto brilho aqui, as informações médicas na área de odontologia para o nosso jornal Progresso. O senhor falou que são bactérias, mas esses alimentos, alguns podem ser agressivos, alimentos quentes, alimentos coloridos, alimentos ácidos, alimentos muito doces ou salgados, todos eles são promotores de cárie também? Boa informação, João, que você trouxe aí. Quais são os alimentos dessa lista aí que o João trouxe aqui que não causa essa cárie literalmente, que seriam os alimentos salgados? Mas aí, doutor Marcos, é só porque tem um salzinho ali eu não vou ter cárie, comi, mas não escovei, não vou ter cárie? O que é que ocasiona a proliferação maior dessas bactérias? Que se você não limpar o dente, pode proliferar mais facilmente. São os alimentos mais açucarados, doces, bolacha recheada, essas coisas assim que se transformam em açúcar, carboidrato. Então, esses alimentos que não são açucarados, se você não escovar na boca, você pode ter exatamente cárie também, pela falta da escovação. Mas qual é o alimento que a cárie adora, que ela fica lá toda animada, como se estivesse numa festa, numa confraternização? É exatamente aquele docinho que você come e não escova. Então, é aquele cafezinho com muito açúcar. Então, são essas coisas assim, João, que proliferam mais facilmente e que se você não tiver um cuidado maior da higienização da boca, da escovação, do uso do fio dental e não fizer as visitas regulares ao dentista, você pode vir a ter esse desconforto, que é o que a gente não deseja para você. Doutor Marcos, o esmalte do dente é o tecido celular mais duro que o corpo humano tem. Todos nós sabemos disso. É possível uma criança, por exemplo, e um adulto, é possível na vida de um adulto, por exemplo, ele ter dentes sem cárie? Tem algum relato de um adulto, digamos, de 50 anos de idade, que não tenha tido cárie na sua vida? Pode sim, isso é totalmente possível. E na realidade, tem pacientes que, apesar de ter passado por gerações, né, João, do melaço, da cana-de-açúcar, entre outras coisas aí, essa pessoa, porventura, ela tenha tido um cuidado maior e tenha tido uma oportunidade maior de ter um contato de acompanhamento com o dentista ao longo do tempo. Mas o que é que acontece? Essas gerações que passaram por várias adversidades, ela tem um risco maior de ter sofrido alguma perda de algum dente. Porque, infelizmente, é um assunto que vai e vem, e eu trago aqui para elucidar, porque eu sei que você que está do outro lado, você que adora a rádio, você muitas vezes pode passar por uma situação que, doutor Marcos, eu já perdi um dente. E aí, o que é que pode ser feito? Doutor Marcos, eu fico constrangido em poder falar porque eu uso uma prótese móvel. E aí, será que tem um caminho para mim que já perdi algo? Tem sim. Os implantes dentários estão aí exatamente para isso. A prótese fixa está aí exatamente para isso. Para reposição, mesmo nesses casos extremos que a pessoa perdeu o dente por alguma razão, por uma cárie que antigamente, começou a incomodar, tira esse dente. Vai precisar de canal? Tira esse dente. Então, para essas pessoas, tem solução também. Mas, além disso, o que é que a gente tem para agora, nesse exato momento, para as pessoas que estão cuidando de si? Também é evitar com pequenos passos isso daí, esse problema que é tão corriqueiro, que é o problema que pode acontecer da cárie e da dor de dente. Ninguém quer estar à noite, vai deitar, e é aquele momento que mais o paciente sente desconforto. Aquele dentezinho que você tá, tô levando, aí quando você deita, doutor Marcos, quando deita o bichinho acorda, viu? Porque o bicho começa a latejar. Nesse momento, o que é que você pode fazer para amenizar? Você que está aí e vai passar ou passou por uma noite dessa, você pode fazer a escovação dos dentes em si, que dá uma caprichada maior, passar o fio dental, fazer um enxaguatório bucal, de preferência com flúor se tiver, tá certo? Isso já vai dar uma aliviada maior. Como também você pode fazer uma dica prática.
Você testa, porque quando a pessoa está sentindo o dente incomodar, começando a latejar, doer, mesmo sem estar botando nada na boca, esse dente ele pode aliviar inicialmente com água fria, com a compressa fria, certo? Então você pode fazer o teste do frio. Bota lá uma compressa fria na boca e espera aí uns 20 minutos se conseguir, tá certo? E se aliviou, ok, vá para o frio. Ah, doutor Marco, mas quando eu botei o frio incomodou mais. Faça o teste do morno. Você faça a compressa morna. Tem alguns casos que alivia com morno. Ah, doutor Marco, botei o frio, botei o morno, eu estou aqui subindo pelas paredes. Aí você tem que tomar um analgésico. Então, tomando analgésico vai aliviar um pouco. E aí, doutor Marco, só tomar um analgésico, fazer o bochecho, não sei o que, tá tudo bem? Não, nada disso substitui a avaliação do profissional. Por quê? Porque, como eu disse para você, isso pode ter iniciado com a cárie. E essa cárie ela não sai mais com escovação. Então, ali você tem que fazer a recuperação desse dente. Em alguns casos, só limpar o dente, tirar a cárie, fazer uma restauração da cor do dente, já fica tudo bem e você fica livre desse desconforto. Em outros casos, quando tem exatamente aquele desconforto mais permanente, possa ser que você precise de fazer tratamento de canal. Mas o tratamento de canal, doutor Marcos, ele incomoda? Ele dói? Eu vou sofrer? Não. Porque hoje em dia o tratamento de canal você consegue fazer com anestesia, com um tratamento muito mais tranquilo e confortável, e você não tem que ter aquele passado que se escutava antigamente, que você tem que sofrer fazendo canal. Não precisa. E ali você vai salvar o seu dente. Ah, doutor Marco, você está falando tudo isso e você é especialista em prótese e implante? Sou, mas eu também salvo o dente. Então essa semana mesmo teve um paciente que chegou na segunda-feira. Doutor Marcos, eu comecei a sentir um desconforto no dia das eleições. Eu fiz, tá certo, a gente conseguiu encaixar lá, fazer o atendimento. E o dente dele tinha uma restauração que era muito grande, tinha uma carezinha por debaixo, e ele já estava começando a sentir desconforto. E esse dente, infelizmente, por um lado, ele vai precisar fazer canal. A gente fez o procedimento de urgência, ele já saiu tranquilo. No dia seguinte a gente ligou para ele, doutor, não estou sentindo nada, mas tem que fazer o canal para salvar o dente. E qual a boa notícia dele? Que ele vai conseguir salvar o dente. Enquanto teve outro paciente que não estava sentindo nada, mas doutor, quebrei meu dente. Não estou sentindo nada, mas é o dente da frente. Estou doido, doutor, que bote um dente aqui, nem que seja um provisório aqui na minha frente, enquanto a gente vai fazendo tratamento do restante. O que é que eu quero dizer com isso? Tem casos que a dor nossa, ela não é uma dor que pulsa, mas é uma dor pela falta de algo que complementa o nosso sorriso. Então isso também tem solução. Desde a recuperação e salvar o dente, como a gente faz lá na Single Clinic, aqui no Pato Cariri, Corporate, aqui no Juazeiro, aqui bem pertinho, bem localizado, né, João? Perto aqui da Rádio Progresso FM 105.1. Como também a gente faz também essa terceira dentição, essa recuperação de quem perdeu algum dente. Então tudo isso é possível. A gente está aqui exatamente para somar e para contribuir e dizer que você não está só. Desde a pessoa que já perdeu, como a pessoa que tem os dentes na boca e quer ter um dentista para dizer que é seu. Que possa ligar, que possa ter uma forma de você ter o atendimento, se porventura necessitar, em algum caso desse aperto maior de urgência. Então, eu queria dizer para você que é um prazer enorme, João, estar sempre que possível aqui para contribuir e dizer que o primeiro passo é você se cuidar mais. Primeiro passo é você escovar mais seus dentes, passar seu fio dental, mas também não deixar de ter o acompanhamento com seu dentista como você tem com as suas revisões anuais, entre outras médicas, e a sua boca precisa também que você esteja feliz para sorrir. Isso é muito importante, né? Porque não é apenas o sorriso, não é apenas a aparência, a autoestima pela aparência, mas é a saúde bucal, né? É por lá que entram todos os alimentos que nos dão vida, não é? Que nos mantêm vivos, que nos mantêm saudáveis, não é? Sem dor, se possível com a possibilidade de um sorriso aberto e sobretudo com cuidado na nossa dentição, porque é algo importantíssimo para a nossa vida.
O Dr. Marcos Cassundé, gente, é da Single Clinic, ele é implantodontista e protesista, mas também é cirurgião geral, não é? Exatamente. Em termos de odontologia. O WhatsApp dele é o 98884-3566. 98884-3566. Ele está sempre aqui com a gente, uma vez por mês, para a gente poder dar essas informações o máximo possível aos nossos ouvintes, porque jornalismo é isso, fala de tudo, não é? E também precisa ser didático, precisa ser orientador para a população, porque esse é o nosso serviço, é o serviço do nosso rádio. Doutor Marcos? João, eu queria, como sempre, trazer uma contribuição a mais. Você que está nos ouvindo aqui, e se você quisesse tirar uma dúvida sua de forma tranquila e individual comigo, ligue para esse número que o João falou aqui, e as pessoas que entrarem em contato, a Adriana vai estar recebendo lá a ligação, e eu vou ter um carinho enorme para poder estar falando com você, tirando sua dúvida sobre qualquer assunto que porventura você tenha da odontologia, porque o nosso objetivo não é só tratar, mas assim ajudar as pessoas através da informação, do conhecimento, como também a gente está aberto lá para fazer todo o tratamento que porventura você necessite. Tá certo? Doutor Marcos, uma última questão aqui do nosso querido ouvinte. Choque térmico, comer comida quente, depois beber água gelada, depois tomar água e depois café. Tem possibilidade de choque térmico na boca? Isso faz mal, essa mudança abrupta de temperatura no que se ingere? Boa pergunta. Na realidade, tudo pode acontecer quando você faz uma sobrecarga maior do nosso organismo, né? Então, necessariamente você vai ter algum problema por fazer esse choque térmico. Vou tomar um cafezinho bem quentinho, vou tomar água gelada. Na realidade, não é bom você exagerar, fazer esse choque maior. Mas não significa que você vai ter problema de imediato com isso. Mas o dente da gente, ele tem a polpa. E essa polpa, ela serve para dar essa resposta do frio, do calor, da pressão da mordida. E ao longo do tempo, essa polpa da gente, esse nervinho do dente, ele vai cada vez mais esclerosando, ele vai cada vez ficando menor. Tem casos até de pacientes que não tiveram cárie e só com o passar dos anos, pelo desgaste, pela mordida, por tanto frio, calor, isso, aquilo, ele pode vir a ter a necessidade de fazer um canal de um dente. Doutor Marcos, possa ser que aconteça de ele estar lá com o dente totalmente íntegro, mas a polpa foi necrosando, que a gente diz, ela vai morrendo, e essa sobrecarga que vai trazendo toda essa resposta do organismo, do dente ali, é a coisa da vida da gente. Então, se você tem um joelho, que todos nós vamos ter de certa forma um desgaste no joelho, eu já tenho o meu desgastezinho no meu joelho, já poupo mais em relação às minhas corridas, mas se eu poupar, meu ortopedista falou, Marcos, eu também tenho o meu desgaste. Então, quanto menos você sobrecarregar ou correr de forma adequada, saber mais informações, mais vai durar. Então, a boca da gente, nossos dentes também vão durar mais se a gente procurar cuidar bem deles. Eu vou comer um ossinho. Esse ossinho, você tem que saber que pode ter o cuidado, porque você pode correr um risco maior de quebrar um dente. Eu vou comer uma carne, mas não vou comer o osso da galinha. Você está contribuindo mais para a longevidade do seu sorriso e dos seus dentes. Muito bem. Dr. Marcos Cassundé, gente, excelente profissional da nossa medicina odontológica, aqui na Rádio Progresso, uma vez por mês, para trazer muitas informações para os nossos ouvintes. Dr. Marcos, grande abraço e até a próxima. Até, obrigado.